Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer imenso de receber um dos maiores deputados federais que o Brasil hoje possui. Ele só tem 5 mandatos. Uma pessoa inteligentíssima, de um currículo ímpar, detém várias frentes parlamentares. Ele hoje está em Brasília com um dos temas mais importantes para o nosso Brasil, que é a parte do Programa Nuclear Brasileiro. Ele tem inúmeras leis que estão em vigor, um dos maiores idealizadores de projetos voltados para o nosso estado do Rio de Janeiro, nada mais nada menos, pessoal, do que deputado federal Júlio Lopes. Deputado, eu fico muito honrada de ter o prazer de ter aqui na minha frente hoje o senhor. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima, o senhor tem inúmeros compromissos, mas Fala Pública Podcast se sente muito privilegiado de ter aqui conosco um parlamentar de sua altura, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio de ter sido convidado por você. Nosso amigo Jota e muitas outras pessoas têm repercutido Fala Pública. Vocês têm tido uma audiência e uma repercussão muito grande. Não é sem outra razão que vocês estão aí com mais de 125 mil seguidores. Portanto, é do meu maior interesse e agradecimento estar aqui para a gente fazer essa conversa. Deputado, o senhor tem batalhado em Brasília muito em prol do nosso Rio de Janeiro, né? Eu queria que o senhor pudesse, dentre os inúmeros temas que a gente tem ouvido falar e pesquisado sobre a sua biografia, queria que o senhor falasse sobre o principal, que é o CPF único. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, para quem não sabe. Flávio, na realidade, eu sou educador, sou professor, né? A minha formação é na área de planejamento, né? Eu dei aula há 17 anos na cadeira de planejamento, especificamente na cadeira de organizações e métodos, né? E eu, analisando isso, eu vi que um dos grandes problemas do Brasil, e isso não agora, mas desde o início da minha vida pública, é a grande burocracia e a complexidade da administração do Estado. Cada brasileiro, inclusive você e todos que estão aqui nos ouvindo, participando desse podcast, tem que ter 23 documentos para tratar da sua cidadania ainda hoje. 23? 23 documentos. Os mais diversos e os mais atrapalhados e os mais complexos, né? E que não servem literalmente para nada, a não ser para burocracia, para dificultar. Uma das coisas que só para ilustrar, eu gosto de dizer, o Valdir Damos, né, que foi presidente da OAB aqui, ele foi tomar posse como secretário nacional de defesa do consumidor, para defender o consumidor. Ele ficou como secretário do Ministério da Justiça 5 meses sem poder tomar posse, porque não tinha o número do NIS. As pessoas nem sabem que número do NIS é esse, mas é um número da Previdência Social que para ele era fundamental, porque o serviço público você só pode tomar posse com o número do NIS. E veja bem, Flávio, como esse país é um país de maluco. Desde 2017 está em vigor a minha lei que criou o número único do CPF. A lei diz claramente que o Estado brasileiro não pode demandar ao cidadão nenhuma outra informação senão o CPF. Que o CPF é bastante suficiente para todas as ações de interação com o Estado. Então, quer dizer, há um descumprimento flagrante do governo de uma lei que teria o condão de economizar 60 bilhões de reais. À medida em que essa lei for implementada, e ela será implementada, só na saúde nós vamos poupar mais de 20 bilhões de reais. Por que isso? Por causa do excesso de burocracia, a falta de controle. Nós somos 212 milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia de como esse Brasil é um país alucinado, e eu amo muito esse país, mas assim ele é ainda hoje, nós temos só no SUS 360 milhões de registros ativos. 360 milhões. De registros ativos para 212 milhões de brasileiros. Pois é por isso que eu perguntei. Então, Flávia, você mostra bem o descaso, mostra bem a falta de organização, o quanto se perde de dinheiro, porque na realidade os brasileiros, você, outros brasileiros, têm 1, 2, 3, 5 números do RG. E aí ele vem, mora no Rio, mora em São Paulo, já ganha outro RG, se for para Brasília, ganha um terceiro RG. E o cadastro do SUS mistura vivos e mortos. Então, na hora em que a gente tiver um cadastro da saúde que seja único e que o cidadão seja unívoca e inequivocamente reconhecido, a gente vai ter a possibilidade de, pela primeira vez, Flávio, fazer uma coisa que vai mudar o país. Avaliar os serviços públicos que nos são prestados. Toda a minha iniciativa é para que o cidadão, uma vez que ele seja identificado somente com o CPF, ele possa, através da nossa lei, qualificar e dar nota a todos os serviços públicos brasileiros que lhe são prestados. Ou seja, ele vai dar nota para a escola pública, ele vai dar nota
para o hospital, ele vai dar nota para o posto de saúde, ele vai dar nota para o Detran, e assim a gente vai saber. Como a gente sabe no Uber, se o motorista é bom ou se não é bom, a gente vai saber que serviço público presta, que serviço público não presta, coordenando e administrando uma enorme desburocratização do Brasil, uma desburocratização sem precedentes. E eu estou agora na reforma administrativa com o deputado Pedro Paulo e coloquei lá na reforma que a primeira exigência nossa, enquanto reforma administrativa, é que todo ato de governo seja um ato digital, para que não se possa apagar nenhum ato digital. E que o cidadão seja inequivocamente identificado somente com o CPF, como diz a minha lei, que está em vigor desde 2017 e até agora não foi observado. E aí diz mais, que tem o cidadão o direito de avaliar todo o serviço que lhe é prestado nas mídias sociais e que o governo deverá disponibilizar essas informações no igov.com.br. Então isso muda a realidade do país, muda num planejamento de interpretação óbvia, em que o cidadão qualifica o serviço que lhe é prestado e assim a gente vai saber aonde intervir, aonde agir para melhorar o serviço público brasileiro. Deputado, eu quero lhe parabenizar, porque isso é uma atitude muito corajosa de sua parte. Nós sabemos a dificuldade que está em justamente implementar esta lei no Brasil, e eu queria que o senhor falasse, o senhor foi ao Tribunal de Contas da União. Pois é, exatamente. Como eu não consigo implementar a lei, porque tem muito interesse na corrupção, muito interesse na falta de controle, né? Porque você há de convir o seguinte, a farmácia pública brasileira ela tem um orçamento de mais de 4,5 bilhões de reais, e as pessoas pegam remédios lá com uma receita analógica, escrita à mão, assinada manualmente. Por alguém? Assinada manualmente. Uhum. Quando, por absurdo, Flávio, todos os médicos brasileiros, eu vou repetir aqui, todos os médicos brasileiros estão cadastrados no igov.com.br com dupla assinatura digital. 1 milhão de médicos brasileiros está lá. Tem a assinatura digital da face e tem a assinatura digital dos dedos da mão. Portanto, não há nenhuma razão de uma receita pública submetida ao Ministério da Saúde ser analógica, assinada analogicamente. Ela tem que ser digital, feita da casa do médico, pelo aparelho celular do médico e assinada por ele, ou com a sua face, ou com o seu dedo, para que a gente acabe com as fraudes. Se a minha lei tivesse em vigor, jamais teria acontecido a fraude no INSS. Porque, identificado univocamente com o CPF e com a biometria do dedo, todas as autorizações dadas teriam que ser conferidas pela biometria da mão, pela biometria do rosto, junto ao CPF. Portanto, não haveria esse desvio bilionário que acabou por acontecer. Eu tenho insistido muito nisso com o governo, lamentavelmente, não avança. O presidente Lula, já conversei com ele pessoalmente várias vezes sobre isso, ele diz que eu tenho toda a razão. O ministro Costa diz que eu tenho toda a razão, que vai implementar a lei, mas não anda. Agora, finalmente, o ministro da Saúde me deu o planejamento que até o final deste mês, que eu até tenho que cobrar ele, porque o mês está acabando e ainda não começou, ele vai implantar definitivamente o número único da saúde do CPF. Então, é uma questão ainda de cobrar essa última semana do ministro da Saúde, mas ele tem, pelo menos, a iniciativa de começar a implementar isso. E aí eu fui ao Tribunal de Contas da União para obrigar e ter uma lei que determine que os ministros cumpram a lei, porque qualquer cidadão deve, mas o Estado tem que cumprir a lei. Perfeito. E, lamentavelmente, o ministro Bruno Dantas, por 2 vezes, determinou que assim fosse, mas outros ministros pedem vistas. Demora. A coisa não acontece. A última vez agora, eu tive semana repassada com o presidente do TCU e conversei com ele novamente. Mais uma vez estive com o ministro que pediu vistas e nós estamos tentando fazer com que isso seja deliberado, porque aí o TCU vai determinar uma medida de cumprimento imediato à lei. Exatamente. Exará uma determinação de que os ministros têm que cumprir a lei. É uma loucura, mas infelizmente é assim, né? Agora eu estou bem animado, porque nós estamos nos aproximando. Eu consegui também no Supremo Tribunal Federal que a turma dos regulamentos, por unanimidade, votasse que todo o pagamento e toda a circulação de recursos entre a União, os Estados e os municípios sejam feitas exclusivamente pelo CPF. Então a gente tem avançado, quer dizer, ainda não conseguimos a implementação total da lei, mas temos avançado não só no Supremo Tribunal Federal, onde também pedi ao presidente do Supremo a determinação do cumprimento da lei,
mas junto ao TCU e, enfim, eu espero que proximamente a gente tenha essa lei implantada. Eu queria que o senhor pudesse falar para quem nos assiste quais são os argumentos que o TCU traz à baila para que essa lei ainda não possa ser implementada. O senhor pediu a apuração das razões, né, do descumprimento dessa lei, o senhor pediu medidas corretivas e até agora nada. O que que eles alegam nos seus despachos, dos seus ministros? Eu tive, as 2 vezes que tive com o Bruno como presidente, ele disse que iria determinar o cumprimento. E agora eu tive com o Vital também, que é o novo presidente, e ele disse e determinou assim que seja cumprida a lei. Acontece que, por óbvio, você tem uma série de questões de implementação da lei que são complexas, né? Eu vou te dizer que implementar essa lei na sua plenitude, na saúde brasileira, enfim, vai custar algo em torno de 15 bilhões de reais. Porque hoje os sistemas da saúde não são integrados. Você tem mais de 60 sistemas que não se falam. 60 sistemas. 60 sistemas. Meu Deus. Não, e não só lá, em todo o Brasil, os sistemas não são integrados. Agora, não é muito, quando a gente fala assim, vai gastar 15 bi, mas no primeiro ano vai economizar 20. Claro. Depois tem a vida inteira economizando 20. Sim. E esse dado é do próprio TCU, não é meu, esse cálculo é do TCU. Uhum. Por quê? Porque a confusão é tão grande que haverá uma economia extraordinária. Porque nós vamos simplificar muito a vida do cidadão. Como é que é hoje, Flávio? O cidadão está desesperado para ser atendido. Ele não consegue ser atendido. Aí ele vai na U. No Sistema Único de Saúde. Ele vai no Sistema Único de Saúde e ele tem, vamos dizer, 4 nomes. Né? Eu tenho, por exemplo, Júlio Luiz Batista Lopes. Aí num eu dou o nome de Júlio Luiz Batista, no outro eu dou o nome de Júlio Lopes, no outro eu dou o nome de Batista Lopes, e vou entrando em 4, 5 filas para tentar uma prioridade no meu atendimento. O Estado fica achando que o Estado tem 5 cidadão, quando na verdade é o mesmo cidadão que está disputando uma fila para ser atendido. E aí você cria todo um custo de manutenção desses cadastros. Perfeito. E você não tem apuração. E outra coisa que você não tem, e que não é possível que o Brasil continue assim, você não tem anamnese médica. O que a gente está falando quando a gente implanta o CPF como número 1? Na hora que a Flávia chegar no hospital, seja qual for o hospital, qual é o seu CPF, Flávia? É tal. Na hora, o médico abaixa a sua anamnese médica, vai saber qual foi o último remédio que você tomou, qual é o seu tipo sanguíneo, quais foram as intercorrências que você teve. O procedimento de saúde, todo procedimento médico, tudo num lugar só, terá uma assertividade e uma complementariedade muito maior, com uma despesa muito menor. Sim. Então, se você fez alguns exames, aqueles exames estarão lá. O médico não vai poder determinar que você faça os mesmos exames que você fez se o tempo decorrido do exame não for o correto. Hoje, como é que é? Hoje não tem controle de porra nenhuma com nada. Então, você chega no hospital, ninguém sabe nem o tipo sanguíneo, nem nada a respeito do cidadão. Por óbvio, a gente, na hora que a gente integrar tudo isso e que a gente estiver com todos esses sistemas funcionando, e aí, Flávio, eu quero dizer uma coisa para o seu ouvinte, que parece que tudo isso é muito complexo e que precisa ter muito dinheiro para resolver. Mas eu quero dizer e explicar ao ouvinte, a cada um que está nos prestando atenção aqui, o seguinte: gente, é muito simples. Você pode fazer um leilão reverso, com empresas de tecnologia tipo a Meta, o Google. Você tem uma empresa nacional, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é a ATEC, que é uma empresa de tecnologia da Embraer. Você tem várias empresas nacionais de software, tem uma empresa chamada MV Sistemas de Pernambuco, que é enorme. Ela é uma empresa internacional, porque ela opera em vários países. Você faz uma licitação pública dizendo o seguinte: são 225 bilhões no orçamento da saúde brasileira. Se através do número único, o que eu obtiver de desconto, de lucro, de diminuição de despesa, a empresa ganhadora da licitação vai ter um percentual qualquer. Perfeito. Não há desembolso público. Não há despesa. Não há despesa. O governo vai fazer uma licitação, vai oferecer a licitantes do mundo inteiro. Eu quero organizar a saúde do Brasil. Eu quero que cada brasileiro tenha a sua anamnese médica, que cada brasileiro tenha o seu diagnóstico, que cada brasileiro tenha o seu acompanhamento médico automático online. Eu vou fazer, então, uma licitação e quem me oferecer a menor taxa de remuneração pelo investimento, porque aí quem vai fazer o investimento é o fundo, e o governo só vai ter o resultado. E isso não é implementado, eu não entendo por quê. E eu vou te dizer uma coisa que o seu ouvinte aqui vai concordar comigo, porque durante a pandemia,
eu consegui convencer o ministro de plantão, que era o Quiroga, que o Brasil iria gastar bilhões com as vacinas. E aí eu disse, nós temos que ter um sistema de controle de vacina, ministro. Vamos usar a minha lei do CPF. E ele fez, inclusive, um ato no Ministério da Saúde, determinando o imediato cumprimento da lei. Quando ele assina esse ato, ele cria um negócio que vocês todos aqui estão ouvindo. Ele cria, junto comigo, um dispositivo em que o igor.com.br controlou todas as vacinas no Brasil. Não tem quem escape. E aí, qual é o resumo? 154 milhões de brasileiros vacinados. Sim. Todo brasileiro vacinado sabe o dia que tomou a vacina, Onde, quem deu a vacina, qual foi o lote da vacina que tomou, enfim, se tomou em outro lugar, sabe também, online em tempo real, é real time. Agora me explica só pelo seguinte, por que pode fazer isso com a vacina e não pode fazer isso com remédios de câncer que custam centenas de milhares de reais? Remédios de câncer que custam 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Tem um remédio de uma doença chamada AMI, custa 6 milhões de reais um frasco. doenças raras. Doenças raras. Não tem controle. Por que será que não tem controle um medicamento de 6 milhões de reais? Falta de política. Outro dia, estava na capa do Globo que 135 doentes com essa deficiência AMI iriam receber a vacina. 1,5 bilhão de gastos. E aí o Brasil está de parabéns, porque o Brasil tem o mais completo e melhor sistema de saúde pública do mundo. É verdade. É o mais capilar, é o mais completo, é o que mais atende. Tanto assim que ia atender 135 pessoas com um custo de 1,5 bilhão. Agora não tem controle. Então, Flávio, é muito estranho. É muito estranho. E eu quero dizer que eu tenho plena convicção de que a minha lei ser validada. E nós temos no igov.com.br, assim como nós temos o processo de vacinação, não só vacina, mas todo o nosso histórico médico e toda a nossa anamnese médica em tempo real, o Brasil muda de patamar, a saúde brasileira será outra. E não só a saúde, todo o Estado brasileiro. E não só isso, né, deputado? Nós conseguimos, pelo menos, aí diminuir o problema da corrupção. São bilhões de reais que já perdem. As órteses e as próteses, você bota próteses de centenas de milhares de reais, você não tem quem recebeu a prótese, se o cara está feliz ou não de ter recebido aquela prótese. Enfim, você não tem nenhum controle. Você botou a prótese, o cara foi embora, você não sabe com quem foi, aonde foi. Pós-cirúrgico, você não tem acompanhamento nenhum. E depois ele volta lá, você não sabe se tem prótese, se não tem prótese. É um absurdo. É uma coisa completamente fora do razoável, fora daquilo que é possível no ambiente de modernidade. Nós hoje somos um dos países mais digitais do mundo. O brasileiro tem compulsão pelo ambiente digital, adora o ambiente digital. Por isso que a gente tem o Pix, que é um exemplo para o mundo inteiro. Seguindo. E a gente não consegue botar para funcionar coisas simples e óbvias como essa. Mas eu tenho muita convicção. O ministro agora tem um compromisso, ele anunciou publicamente o compromisso, e eu acredito que ele vai entregar esse início de funcionamento agora em agosto, se Deus quiser. Deputado, é o que eu estava lhe falando, né? Falta de política pública não é. Nós temos atores em Brasília, como o senhor e outros demais, lutando em prol dessa legislação para que ela seja implementada o mais rápido possível. A meu ver, o que está faltando aí é um pouco mais de vontade, né, do próprio governo federal para enxergar da necessidade de implementação disso o mais rápido possível. Sabe, eu acho que é o seguinte, é pensar um pouquinho fora da caixa. Exatamente. De uma maneira diferente. Eu fui presidente da Comissão Especial de Digitalização da Câmara, e lá nós propusemos não só essas medidas de digitalização em relação à saúde, mas também medidas de digitalização super importantes no setor de controle de combustíveis, por exemplo. Fundamental. Eu herdei do senador Dornelles a representação dos sistemas de combustíveis aqui do Rio de Janeiro, tem uma ligação grande com os sindicatos, e hoje há uma competição completamente desigual. O crime organizado entrou no setor de combustíveis. Infelizmente. Nós temos uma evasão de mais de 60 bilhões por ano. A gente tem milhares de postos que vendem gasolina adulterada. Hoje, a chance de você comprar 1 litro de gasolina e levar 700 mililitros é 90%. Nossa! 90%. A fraude, o nome dessa fraude é fraude volumétrica. É uma fraude em que você compra um volume e recebe o valor. É igual o gás, né? A pressão do gás. Exatamente. É exatamente a mesma coisa, que é outro problema igual. Então, a fraude volumétrica no Brasil está entre 10 e 12 bilhões de reais.
Quer dizer, o cara compra 1 litro de combustível, recebe 700 mililitros. O cara compra 1 litro de gasolina e a gasolina vem batizada com solvente, com água, com vários diluentes que tiram a potência do motor, que não corresponde àquilo que está especificado. Eu tenho um motorista que trabalhou comigo 30 anos e eu ajudei a comprar um caminhãozinho da Kia para ele poder seguir a vida dele depois da aposentadoria. Ele foi fazer uma visita, ele foi fazer uma entrega em Minas Gerais, foi abastecer o caminhão, deu perda total no motor. Perda total. Perda total no motor, porque o diesel que Ele colocou. que botaram era tão ruim, e tão misturado, e tão bagunçado, Um prejuízo. que o motor bateu. Quer dizer, e é um cara simples, é um cara que trabalhou a vida inteira para comprar o caminhãozinho dele. Graças a Deus, a própria companhia, a Kia, fez uma negociação entendendo que ele não tinha culpa lá e arrumou um jeito de recuperar o motor, mas ele teve um prejuízo enorme. Eu ajudei de novo, ele conseguiu recuperar o caminhãozinho dele. Mas para você ver a gravidade de coisas simples, quer dizer, não tem porquê a gente não ter um sistema eletrônico digital para monitorar a qualidade online de todos os combustíveis do Brasil. A ANP faz um controle com 4 anos de atraso. Então, como é que você controla um país que tem 40.854 postos de gasolina, com 400 funcionários, para fiscalizar uma área do tamanho do Brasil, com 27 estados? Não tem condição. Tem que ser tudo digital. E é nessa pregação e é nesse trabalho que é o meu cotidiano lá, entendeu? Tentando fazer com que a gente avance. Eu propus, então, criar a Operadora Nacional de Sistemas de Combustível, que é para a gente monitorar tudo o que acontece no Acima da ANP. combustível. Não é acima, funcionando para e passo com a ANP, como é a ONS. Na realidade, eu tirei esse exemplo, por isso que eu criei a Operadora Nacional de Sistemas de Combustível. Porque nós temos no sistema elétrico um dos melhores sistemas do mundo, é benchmarking global. É um exemplo para o mundo, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Uhum. Porque a gente tem ali 197 mil quilômetros de linha monitorada, a gente tem cada quilowatt gerado no Brasil inteiro, identificado, controlado e transmitido em uma ordem lógica com sistemas de inteligência artificial que são ligados a sistemas de meteorologia para prever intempéries, ventos, enfim, Casos fortuitos. e ligados ao sistema da ANA para saber o vazadouro, né, das represas, enfim, todos esses sistemas combinados fazem com que a gente tenha, né, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico como uma das melhores sistemas de integração elétrica do mundo. A gente quer, então, fazer no sistema de combustível algo parecido. Eu propus essa lei ao governo, já vai fazer mais de 2 anos, logo no início do governo, e está lá tramitando, mas com uma velocidade de carga, de uma coisa muito, muito devagar. E aí, Flávia, é uma coisa tão óbvia, né, que eu quis fazer e quero fazer e propus outra lei para fazer a mesma coisa no setor mineral. Uhum. Só o setor de combustível e o setor mineral brasileiro, acompanhados por sistemas digitais, realmente mudariam a situação fiscal do Brasil. Eu quero te dar um exemplo bem concreto, que era você, ouvinte aí, entra no site do Jornal Nacional e procura ver um satélite que a AGEA alugou. Esse satélite é a solução para o sistema da mineração do Brasil. Ele passa sobre o Rio de Janeiro de 12 em 12 dias e vê debaixo de um prédio igual esse que a gente está, dezenas de metros, se tem água dentro da areia vazando. O próprio satélite já informa ao sistema de controle operacional da AGEA qual é o volume de água debaixo de um prédio, a mais de 10 metros de profundidade, debaixo de um prédio desse tamanho, o sistema identifica o vazamento e faz com que o próprio controle operacional já tenha esse registro. Organiza aquilo e aí a empresa vai recuperando, obviamente, à medida em que ela tem condições. Se recuperaram 5 milhões de litros de água em 6 meses. Você imagina que um sistema desse, que monitora água na areia, não pode monitorar diesel, não pode monitorar álcool, não pode monitorar óleo, por óbvio. Claro. Então eu mandei para a ANP, é só vocês pegarem o mesmo satélite, fazerem um contrato, que a gente vai parar de ter roubo de combustível aqui no Rio de Janeiro. Agora, até os bicheiros, é tão responsável, que até os bicheiros agora estão furando os dutos da Petrobras para extrair óleo. E aí fazem isso, dá um dano ambiental danado. Pessoas e crianças podem morrer porque o óleo queima.
Pressão. Crianças em Caxias já morreram, outros ficaram internados de infiltração e vazamento de óleo, que são drenados dos dutos da Petrobras, quando, na realidade, o sistema de monitoramento muito simples identificariam esses furos em segundos, porque você conseguiria verificar em segundos qualquer vazamento, qualquer abertura, qualquer coisa nesse sentido. Então, Flávio, existem muitas soluções. A gente está propondo exatamente que isso seja implementado. O Brasil tem, certamente, uma das maiores riquezas minerais do mundo, só que não controla nada com coisa alguma. E estão saindo por aqui, né? E não pagam impostos. Então, há um cálculo da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, onde eu participo de um negócio chamado Observatório Nacional da Indústria, que o somatório da evasão fiscal do Brasil dessas áreas soma 485 bilhões de reais por ano. Ou seja, nós que pagamos impostos estamos diante de uma das maiores taxas sobre a nossa receita, né, que a taxa de imposto no Brasil atinge 34% do produto. Por quê? Porque tem muita gente que não paga, tem muita gente que se beneficia, 485 bilhões de evasão. Então, se a gente não atacar esse problema, cada vez o cidadão de bem, cada vez vai pagar mais. Paga mais. Vai pagar mais. Então, aonde é que a gente tem que mudar o sistema? Apurar melhor. E falar, com quem não pague, passe a pagar, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa avançar. Sobretudo nessas áreas em que a gente tem a mineração, em que a gente tem um combustível, que são áreas de muita prosperidade. Só o setor mineral apresenta mais de 100 bilhões anuais de evasão. E que com sistemas inteligentes satélites de controle podem fazer a recuperação desse recurso muito rapidamente. Eu estou falando muito, mas é importante. Você que está nos ouvindo, esse sistema que eu estou dizendo, ele já existe e está em funcionamento em Minas Gerais. A Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente de Minas tem um sistema de acompanhamento de mineração por satélites que vê quantas gramas de ouro foram lavradas numa mina de ouro, Olha, quantas gramas de ferro foram lavradas numa mina de ferro e assim sucessivamente. há quanto tempo está lá já isso? Começou a funcionar o ano passado, Já tem mais de um ano. mas já está funcionando e é um exemplo para o Brasil. Eu levei, é um coronel da Polícia Militar de Minas, chamado Alexandre, agora está me faltando o sobrenome dele. Ele implementou esse sistema lá na comissão, na Secretaria de Meio Ambiente e tem conseguido monitorar online toda a mineração. Isso, deputado. E aí eu apresentei ele ao ministro, que é de Minas, ministro Alexandre Silveira. Sim, ministro. O senhor precisa ter aqui exatamente o sistema que Minas já implementou. E aí essa conversa não anda. Lamentavelmente, eu até tenho um reconhecimento de que o ministro avançou muito, o ministro conseguiu entender bastante melhor da questão energética brasileira, mas essa questão da ONSC, dos combustíveis, a operadora mineral do sistema mineral brasileiro, infelizmente, é dos mesmos. Que pena, deputado. Eu fico ouvindo o senhor, que é uma referência na nossa política brasileira, um dos grandes defensores do Estado do Rio de Janeiro e Brasília, e quanta coisa a gente está perdendo em prol de outros entes federativos, né, deputado? Deixa eu ver, esse controle já está em Minas há mais de um ano, e o Rio de Janeiro, com todo esse nosso recurso aqui, mineral, continua perdendo. Infelizmente, é um cenário, é uma política pública que precisa ser implementada para ontem, né? E dentro desse contexto que a gente está falando de mineração, deputado, eu tenho observado o seu trabalho também. O senhor é um dos maiores, se não disser aqui, do Brasil, parlamentares voltados para essa questão do programa nuclear brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque a sua proposta eu estive lendo. Quem quiser, está na internet, o programa tem 100 páginas, 99, quer dizer. Eu fiz questão de dar uma lidinha. O senhor é um excelente parlamentar para poder levar esse programa para fora do país, para as pessoas entenderem que nós temos potência. Deixa eu falar uma coisa, Flávia, que eu acho que as pessoas não sabem e é importante que saibam. Eu tive com o presidente mundial da Agência de Energia do Mundo, que se chama Fatih Birol. Por 2 vezes já eu tive com ele na França e tive com ele na Agência Mundial de Energia Atômica. E ele fala uma coisa que o nosso ouvinte aqui precisa saber. Não existe nenhuma forma de energia que tenha evoluído, que tenha se transformado e que tenha avançado tanto quanto a energia nuclear. A energia nuclear é a forma de energia que mais avançou no mundo inteiro. Uhum. Por isso, na COP, a última COP em Dubai,
33 países se comprometeram a triplicar a energia nuclear no mundo. Porque antigamente a gente pensava, né, que os reatores nucleares, enfim, as estações nucleares eram estações enormes, como a gente tem aqui em Angra 1 e 2. Sim. E a gente tem Angra 3, que está parada com 63% da obra pronta. Vou repetir, Angra 3 está há mais de 20 anos com a obra parada, com 63% da obra pronta. Isso significa dizer que com 37% adicionais a gente bota aquela usina para funcionar, que é uma usina que tem 1.420 kW. É uma mega usina, megawatts. É uma mega usina. E aí, o que acontece com isso, né, Flávio? A transformação que ocorreu no setor nuclear, você hoje faz pequenos reatores nucleares, que as pessoas agora chamam de Small Nuclear Reactors. Esses reatores de pequeno porte, hoje, a Rússia é que detém uma tecnologia muito avançada, eles têm reatores embarcados, em que eles encostam num porto, encostam numa área e iluminam aquela área inteira com um reator embarcado, com um reator em cima de um barco. Não só isso, quer dizer, olha o absurdo. Nós no Brasil, porque a gente tem a Amazônia é enorme, eu vou dizer um número aqui que o cidadão fica estarrecido, mas pode checar que é verdade. Nós gastamos por ano 12 bilhões de reais de óleo para transportar óleo para as usinas térmicas que iluminam a Amazônia. Então, eu vou repetir, não é que nós gastamos 12 bilhões de óleo para gerar as turbinas, não. Nós gastamos 12 bilhões de óleo para levar o óleo para colocar as turbinas para funcionar. Então, nós temos um desperdício, e óleo é muito perigoso, porque esses óleos vão de barcaça, caem... Acidentes ambientais. Caem dentro dos rios, caem dentro das matas, contaminam as matas, enfim. O que é óbvio fazer? É você pegar pequenos reatores nucleares e colocar nessas áreas distantes e fazer com que esses pequenos reatores energizem todas aquelas áreas. E isso nós estamos fazendo uma política pública no Brasil para poder avançar com esses pequenos reatores. Que inclusive está nesse programa. Pois é, e a gente tem conseguido. E aí a boa notícia, para o seu ouvinte aí também ficar animado, já tem uma empresa brasileira, que é uma empresa de Santa Catarina, que se chama Diamante, que conseguiu um financiamento do FINEP de 30 milhões de reais, e ela colocou mais 20 milhões de reais, para fazer o primeiro SMR brasileiro. Então nós já estamos desenvolvendo o primeiro reator de pequeno porte do Brasil, enquanto o governo continua se atrasando na obra de Angra 3. Para o seu ouvinte saber, a gente gasta 100 milhões por mês. 100 milhões por mês com a obra de Angra 3 parada. Parada. 100 milhões por mês em Angra, porque ela está parada a obra. Exatamente. Então, só em 2 anos e já pagaria isso. 6 meses, você teve aí 2 bilhões e quase 800. Já pagaria esse investimento dessa empresa de Santa Catarina. 10 vezes. Mas, na realidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer em Angra um investimento adicional da ordem de 23 bilhões para concluir esses 37%. E isso, tanto é bom negócio, que tem uma usina, que é a irmã gêmea dessa, que foi projetada pela mesma equipe francesa que projetou a nossa, que estava parada há 20 anos, e que na Finlândia começou a funcionar e hoje é responsável por 4% da energia da Finlândia. Você e o seu ouvinte, todos nós aqui estamos sabendo que esse mês, lamentavelmente, a gente vai entrar na tarifa vermelha de estágio 2. Da energia elétrica. Quer dizer, vão meter a mão no seu bolso. Meter a mão no seu bolso, minha senhora. Porque o Brasil vai pagar mais, por quê? Porque a gente está com uma vazante menor nos nossos reservatórios hídricos, tem chovido menos, e a gente então vai precisar pagar mais caro, porque as térmicas a óleo, as térmicas a gás, têm que ser ativadas para poder gerar energia. Pois bem, se a Angra estivesse funcionando, não tinha tarifa vermelha no Brasil, porque a gente teria excesso dessa energia, que é uma energia de pronto emprego, é uma energia que se aperta o botão ela começa a funcionar, porque isso é uma das maiores características da usina atômica. Tem um critério, enfim, um pouco sofisticado falar, mas para o seu ouvinte tentar entender. As pessoas falam muito da energia eólica, falam muito da energia solar, que tem um mérito enorme. Só que a energia solar, ela entrega 25% de fator de potência. Por quê? Porque tem dia que está nublado,
tem dia que é um dia escuro, tem dia que chove, enfim. Então, o fator de potência, quando você instala algo com um fator, vamos dizer que você queira produzir 100 mega. Na realidade, você tem que botar 100 mega, mas o fator de potência é 25. Por quê? Porque você tem milhares de incidências climáticas que não permitem que aquela performance seja correspondente ao total previsto de função. A eólica é a mesma coisa. Tem dia que não venta, tem dia que o vento é pequeno, tem dia que a turbina não roda. E aí você tem um fator de potência da mesma maneira, de 25%, tanto na energia eólica quanto na energia solar. O fator de potência de uma energia hidráulica é 65%. Por quê? Porque, como a gente está dizendo aqui, a gente depende da chuva, dos fatores climáticos, então é uma dependência menor, e você tem 35% de dependência para poder ter plenitude, mas é 65% o fator de potência de uma hidrelétrica, que é maravilhoso. O fator de potência de uma usina nuclear é 85%. Por quê? Porque você apertou o botão, ela liga. Óbvio. Por que não é 100? Porque você tem as revisões, você tem as paralisações, você tem, obviamente... Tem um momento de paralisar para consertar. Nenhum motor, não é 100%. É isso aí. Mas o fator de potência da energia nuclear é o maior fator de potência dentre as energias. E é por isso que ela é tão importante. E é por isso que ela está sendo retomada no mundo inteiro. A China está construindo hoje 26 usinas atômicas ao mesmo tempo. Os Estados Unidos está fazendo 8 usinas atômicas de grande porte ao mesmo tempo, mais dezenas de milhares de reatores de pequeno porte, assim como a Rússia, assim como a China, estão fazendo pequenos reatores a dar com pau. Funcionando ainda não estão, mas todos eles estão trabalhando e investindo em andamento para poder fazer a potência da energia nuclear servir ao país deles. E nós, que temos toda essa tecnologia, que temos usinas que são benchmark global, a usina de Angra 1 e a usina de Angra 2, toda vez que você tem um problema qualquer, aquele dia que caiu o sistema aí do Brasil, você aperta o botão, ela começa a baixar 90% da energia, imediatamente. Porque são muito bem projetadas, foram muito bem construídas, e assim será a Angra 3 também. Essa obra, Flávio, ela é tão importante para o Rio, que ela, apesar de envolver um investimento direto da ordem de 25, 23 bilhões, ela gera um impacto econômico de 100 bilhões de reais. Olha isso. Ela transforma o Rio de Janeiro, ela muda a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com a Angra 3 funcionando, terá 70% da sua energia com base na energia nuclear. É uma verdadeira revolução elétrica. Sem dúvida. E eu tenho conduzido esse processo com muita dedicação. O governo tem falhado demais porque não consegue botar isso para funcionar. Não enxerga. Olha, eu vou te falar, até o ministro, quem determina isso é o Conselho Nacional de Política Energética. O ministro, que faz parte e que coordena o conselho, que é o Alexandre Silveira, na última reunião do CNPE, ele deu uma nota dizendo o seguinte: é imprescindível e importante acabar os Angra 3. Se nós não acabarmos a Angra 3, a sociedade brasileira terá um custo de 15 bilhões de reais para desativar a usina. Para fazer a usina, nós teremos que colocar 2 bilhões e 800 do orçamento da União em cima e mais um financiamento do BNDES de 20 bilhões, que é um financiamento de Project Finance, ou seja, você vai recuperar dinheiro com base na energia futura que vai ser gerada pela própria planta. Então é algo de extrema economicidade, é algo de extrema vantajosidade, e a gente não entende por que o ministro Rui Costa, ao invés de dar o voto dele no final do CNPE, saiu para receber o presidente de Portugal. Primeiro, não tinha nada que receber o presidente de Portugal, porque o Lula já estava com o presidente de Portugal. Eles interromperam ainda o CNPE e não remarcaram. Dá uns casos muito grandes, a gente fica revoltado, mas eu estou aqui na minha luta, falando que a energia nuclear é uma grande e importante forma de energia para o Brasil. A gente precisa, sabe por quê, Flávio? Nós temos as melhores universidades do mundo na área da energia nuclear. A USP de São Paulo, a UFRJ do Rio de Janeiro, são duas universidades de conferência que formam centenas de alunos, engenheiros nucleares, que são disputados no mundo inteiro. Sem dúvida. E a gente aqui com descaso de botar para funcionar algo que o Brasil tem toda a tecnologia, tem toda a capacidade. O Brasil é um dos poucos países do mundo, só tem 5 países do mundo que podem fazer todo o processo nuclear, porque nós temos urânio em grandes quantidades, a gente tem a 5ª maior reserva de urânio do mundo,
O Brasil tem 306 mil toneladas de urânio cubados. Um copo de urânio assim, ó, representa 1 quilo. 1 quilo, que é muito denso, né? O urânio é muito denso. Então, um copinho desse aqui dá 1 quilo de urânio. Vale $220 hoje. Olha isso. O Brasil tem 360 mil toneladas, ou seja, ele tem que mais do que uma Petrobras já identificada, já mapeada, com todo o código de extração já publicado há mais de 15 anos. Monitorado. E a gente não avança. Olha isso. A gente não tem urânio, nem para Angra 1 e 2 a gente produz. O que será, deputado? Eu também não sei. Para, eu vou te falar, da gente ficar muito preocupado. Mas o Brasil está, enfim, numa rota de avanço. Eu acredito muito no nosso país, acredito muito no trabalho que estou fazendo. Acho que a gente vai aos poucos ganhando adesão, vai ganhando compreensão, assim como você está entendendo, outros brasileiros estão compreendendo. Eu tenho recebido muito apoio na internet, muito apoio de cidadãos do Rio de Janeiro que estão entendendo a necessidade que a gente está... Deputado, como eu lhe falei, eu tive o trabalho, né, de pesquisar sobre esse programa e é um programa muito interessante. Eu acho que o Brasil é um dos pioneiros nessa questão aqui, pelo menos da América Latina, em relação a essa discussão. Não existe outro país em discussão, nós somos praticamente um dos únicos que pelo menos está estudando. A Argentina tem também, Flávia. A Argentina tem uma usina nuclear pequena. Aliás, tem 3, mas tem. A última usina deles também estava parada há mais de 20 anos. Eles botaram para funcionar. É a metade dessa da nossa de Angra 3, mas ela está funcionando. E na Argentina, ele não tem um sistema nem de longe tão bom e tão eficiente quanto o nosso. É isso que eu estou falando, não existe essa nossa. Mas eles estão, pelo menos, tentando. E no Brasil, Flávio, a gente ainda está fazendo um negócio extraordinário, que é um submarino atômico. Sim. Que é um submarino que a Marinha Brasileira e os Santos Originais do Brasil estão produzindo. E que vai fazer com que o Brasil seja um dos 5 países do mundo que podem fazer submarinos atômicos. Isso é muito importante estrategicamente. Então, não há porquê, não há justificativa para a gente não tocar o programa nuclear brasileiro. Algumas pessoas dizem assim, deputado, mas a obra está parada há 20 anos, essa usina, se for retomada, vai ser uma usina velha. Não, não será. Por que não será? As partes e peças que foram compradas para a usina de Angra 3 são partes mecânicas, são partes de ferro, aço, enfim, que foram compradas e estocadas. Os sistemas digitais, que são os sistemas de comando e controle da usina, ainda vão ser implementados e ainda vão ser licitados, não foram comprados. Então, a nossa usina de Angra 3, quando ela ficar pronta, e ela vai ficar pronta um dia, ela será uma usina tão moderna ou tão competente quanto qualquer usina do mundo. Perfeito. Principalmente esta que eu estou te falando, que é na... Argentina? Não, que eu te falei Yugoslávia, não, Finlândia. Finlândia. Essa usina da Finlândia, que é irmã nossa, que é a mesma tecnologia, é pressão de água, ela é um pouquinho menor do que a nossa, mas ela é mais gélida da nossa, porque inclusive o contratante é o mesmo. Então, na hora que a gente colocar a nossa usina de Angra 3 para funcionar, ela terá um desempenho tão grande ou maior do que a usina lá da Finlândia. E é a mesma empresa que o senhor disse, a empresa francesa, né? É a Framatome, é a IDF da França aqui. E eu acho que a Finlândia é um grande exemplo, né, deputado? Que a gente tem aí no Brasil uma produção que eu acho que ainda está a passos bem lentos de energia, como o senhor disse. Agora nós vamos ter a bandeira vermelha para pagamento a mais da conta de luz. Bandeira vermelha, estágio 2. Estágio 2, exatamente. E tendo uma possibilidade de um investimento que, a meu ver, deputado, já deveria ter sido feito há muitos anos, que é a Angra 3. 37% só que falta. Vamos lá, o porquê que isso está parado? Na verdade, essa dificuldade financeira do Brasil, mas não existe, porque é o que eu te falei aqui. Você teria que colocar 2 bilhões e 800. E aí fizeram uma confusão enorme, porque, na verdade, quem tinha que colocar esse dinheiro era a Eletrobras. Aí fizemos a privatização da Eletrobras. E agora o presidente Lula, querendo retomar, e aí acho até que ele tem razão, quer dizer, o Estado brasileiro ficou subrepresentado na Eletrobras. E aí, para fazer um acordo no Conselho de Administração e no Conselho de Fiscalização e Controle da empresa, eles fizeram um acordo e aí, basicamente, desoneraram a Eletrobras desse investimento que ela que tinha que fazer para esses 2 bilhões e 800 milhões. Eu estou, como deputado, cobrando muito a Eletrobras para entender que negociação foi essa,
Porque no meu entendimento, não só ela deu os avais, como ela tem o compromisso de pagar, porque o aval é da Eletrobras, e a Eletrobras então deve esse dinheiro ao Brasil. Sem dúvida. E eu estou trabalhando para poder fazer com que eles paguem esse recurso e nós tenhamos condições de implementar a Angra 3 finalmente. Agora, o que há é o seguinte, tem que entender que o próprio Banco de Desenvolvimento Econômico Brasileiro, que é o BNDES, que é um dos mais importantes e melhores bancos de fomento do mundo, é a favor da obra, já disse que a obra tem que ser feita e ela se paga com a geração de energia futura. Então, não há uma só razão que possa me explicar o governo até hoje não ter tomado a iniciativa de conduzir essa obra. É uma pena, deputado, que nós ouvimos aqui uma história de 37% parada de uma usina nuclear, tendo no Brasil essa potência que o senhor acabou de nos dar aqui de informações, e que por tão pouco, 2 bilhões, né? 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Salvo o melhor juízo, um valor desse foi implementado para a obra do Maracanã, né? Não tem nem dúvida, é isso aí. Né? Fazendo uma mera comparação, né, na estrutura, na obra, quando foi a obra do Maracanã, foi praticamente isso. Não, agora mesmo eu estou pagando 2 bilhões só da roubalheira do INSS. Exatamente. Então, 2 bilhões da roubalheira do INSS para um investimento que, como o senhor disse, ao longo dos anos se paga. Não, e o que é importante o ouvinte saber é o seguinte, se você monta um sistema eólico vai durar, sei lá, 10, pode durar com muito, pode durar 12, 14 anos. Você monta uma usina nuclear, ela vai durar igual às nossas. A Angra 1 e 2 já tem 40 anos funcionando, elas estão sendo revitalizadas e elas vão funcionar por mais 40, 50, 60 anos. Portanto, é um investimento que dura 100 anos. Da mesma forma como a gente fez o investimento lá na nossa grande obra lá de Itaipu, já pagamos o financiamento de Itaipu e agora Itaipu está gerando, sem custo financeiro, pagando ao Brasil aquela extraordinária obra, onde você tem ali um reservatório que vai durar a vida toda. Então o sistema nuclear tem essa longevidade. Quando as pessoas comparam com outros investimentos do setor elétrico, a gente tem que entender que a longevidade do sistema e o fator de potência do sistema tem que ser quantificado na conta. Sem dúvida. Se você tem algo que tem um fator de potência de 85%, tem um valor. Se você tem um fator de potência de 25%, é outro valor. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer, mas o bom é que a gente trabalha bastante e tem muita animação para tocar toda essa discussão. Deputado, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Infelizmente, a gente gostaria de ficar aqui horas com o senhor conversando, mas a gente entende dos seus compromissos. Fala Pública Podcast, como eu disse, tem uma honra muito grande de ter um parlamentar representando o nosso estado lá em Brasília, de sua qualidade. O senhor que faz parte de várias frentes parlamentares lá, a gente que quer acompanhar, é só entrar no site e ver. Eu quero falar de uma aqui, Flávio, que é a mais importante, não é a mais importante, mas é uma das mais importantes, além da Frente Parlamentar Nuclear, é que eu sou presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. A primeira que está aqui, pois era ela sobre o que eu queria que o senhor falasse, exatamente, está aqui na minha pauta aqui para o senhor falar sobre ela. Porque ela é uma frente parlamentar importantíssima, dada pelo grande Jorge Gerdau, e com 30 e tantos empresários, ele fundou o Movimento Brasil Competitivo há mais de 30 anos. Sim. Eu tive a honra de ser indicado pelo deputado Arnaldo para ser o atual presidente. E essa frente parlamentar ela enfrenta discussões muito interessantes, e uma delas que a gente tem feito esse ano, que também na sucessão que fiz do Arnaldo Jardim, já assumi dele essa proposta, né, é nós afirmarmos e melhorarmos o sistema regulador do Brasil. A regulação, que são as agências reguladoras brasileiras, elas regulam mais ou menos 70% da economia brasileira. E elas estão sendo depauperadas, elas estão sendo enforcadas por orçamentos que são diminuídos há mais de uma década, sem que elas possam repor pessoal, repor mecanismos, repor instrumentos técnicos, enfim. E a gente tem, então, no Brasil Competitivo, um foco de reorganizar e dar um enforcement na questão das agências reguladoras do Brasil. E aí eu tenho lutado muito para descontingenciar as agências. O governo fez agora uma coisa absolutamente inominável de tanto erro, que foi bloquear 438 milhões das agências reguladoras, fazendo com que elas não tenham dinheiro nem para pagar o registro na B3 dos leilões que ela vai fazer.
Então, além de ser um contrassenso econômico, isso vai fazer com que o Estado brasileiro, nós brasileiros, possamos perder quase 30 bilhões, que são os futuros leilões da ANP, são os futuros leilões da ANTAC, são os futuros leilões de rodovias, os futuros leilões de ferrovias, que não poderão ser realizados se esse valor não for restituído às agências. A boa notícia é que eu tive reuniões lá com a ministra Gleisi, tive reuniões com a ministra Tebet, e nós mostrando essa obviedade, mostrando que esse contingenciamento, esse bloqueio estava errado. O governo agora me deu até informação semana passada que eles vão, na próxima semana, desbloquear o recurso. Mas a gente precisa ir mais, a gente precisa capacitar novamente as agências, a gente precisa pegar a Anvisa, por exemplo, e fazer investimentos fortes na Anvisa para que ela possa fazer a evolução dos medicamentos no Brasil. Nós temos lá dezenas e dezenas de remédios que não são licenciados em função da precariedade, da falta de mão de obra, da falta de estrutura, da falta de recursos da Anvisa. E assim sucessivamente em todas as agências, né? A gente tem Nacional do Petróleo. Não é só a do petróleo, é da mineração. A Agência Nacional de Mineração no Brasil é um escândalo. Um dos países que tem o maior sistema mineral do mundo tem uma agência que não funciona, subfinanciada. Uma agência que não tem capacidade de controlar nada com coisa alguma. E não é culpa da agência, não. A culpa é do orçamento, porque não tem dinheiro, não consegue. Você imagina, se a agência tivesse dinheiro, ela podia contratar esses satélites que eu estou falando aqui e colocar em cima das minas brasileiras todas e recuperar bilhões e bilhões de reais para a economia brasileira. Sem dúvida. Quer dizer, são tantas coisas, sabe, que a gente não entende, mas que a gente vai fazendo força e aos poucos as coisas vão melhorando. Por último, eu quero falar, voltando ao sistema elétrico, eu queria dizer o seguinte: o Brasil, e você brasileiro, você brasileira que nos ouve aí, nós construímos ao longo da história um dos maiores e melhores sistemas de energia do mundo. O Brasil tem a energia gerada mais barata do mundo. Mas por equívocos de administração, nós temos um dos maiores preços de energia do mundo cobrado ao consumidor. Então você vê, Flávio, como é que o nosso país é estranho. A gente conseguiu fazer o sistema mais limpo e de melhor geração de energia do mundo, porque nós temos reservatórios hídricos extraordinários que foram construídos ao longo de décadas e que nos dão essa performance extraordinária, né? Porque a energia limpa, renovável, que a energia hídrica, né? Agora, ao mesmo tempo, nós fomos dando subsídios e criando sistemas de compensação nas nossas contas, em que a gente tem o sistema de luz mais caro para o consumidor final do mundo. Só não é mais caro que a Alemanha. A Alemanha tem um sistema mais caro que o nosso, porque a Alemanha fez um equívoco enorme. A Alemanha tinha um dos melhores sistemas nucleares do mundo, abriu mão do seu sistema por um equívoco lá do Partido Verde, e hoje a Alemanha, você vê que loucura, compra energia nuclear da França, teve que restabelecer 22 usinas a carvão e está num contrassenso enorme, porque ela compra e usa a energia mais suja do mundo, que é a energia de carvão, porque abriu mão de uma energia limpa, que é a energia nuclear. Enfim, Flávio, muitos assuntos, mas eu adorei estar aqui com você. Foi um prazer enorme a gente falar disso aí que a gente... Eu que agradeço. O Fala Pública Podcast teve uma aula de política, gente. Aula de política pública com o nosso deputado queridíssimo Júlio Lopes. Como eu disse, ele tem um histórico. Quem quiser acompanhar na sua bio, dê um pulinho lá na internet, nas redes sociais. Eu fico muito grata pelo aprendizado aqui do nosso dia de hoje, nesse episódio, deputado. E eu quero colocar o Fala Pública Podcast à sua disposição. Sempre que o senhor quiser dar um pulo aqui, falar dos seus projetos, das suas propostas, Fala Pública Podcast está de portas abertas, viu? Muito obrigado, Flávio. Foi uma honra enorme para mim. E eu queria terminar dizendo para os seus ouvintes aí... Pode olhar para cá e falar, né? Aqui. Ah, tá certo. Eu queria terminar te dizendo que a gente falou um monte de coisa complexa, mas eu amo mesmo, é o Rio de Janeiro, o Carnaval. Sou portelense, apaixonado, estou muito feliz que agora estamos lá fazendo uma nova administração na Portela. Sou Flamengo até morrer e bola preta também, para a gente descontrair um pouquinho, porque senão fica muito pesado. Eu quero dizer que amo o Rio de Janeiro e servir a você, que é cidadão desse estado. Obrigada, deputado. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje, agradecendo imensamente a agenda desse parlamentar fantástico aqui. E no próximo episódio nós teremos outro parlamentar aqui para entrevistarmos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.